Olá, queridos, bom dia. Hoje nós vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus e desde o domingo passado nós estamos estudando personagens bíblicos. Domingo passado nós vimos a história de um homem chamado Jefté, um homem que teve muito sucesso fora de casa, foi um grande guerreiro, lutou diversas batalhas, foi vitorioso, mas teve fracasso dentro de casa. Esse homem ofereceu a Deus algo que Deus não pediu. Nós estudamos isso domingo passado e nós vimos ali então um fracasso dentro da sua casa. E hoje eu quero olhar para outro juiz ou outro libertador, mais uma história no livro de Juízes. E dessa vez eu quero olhar para um outro personagem, um personagem muito conhecido, chamado Sansão. Sansão se encontra no livro dos Juízes, dos capítulos 13 até o 16. Esses 4 capítulos, capítulos 13, 14, 15 e 16. Nesses 4 capítulos se resumem 20 anos de história, 20 anos da história do povo de Deus. 20 anos da história deste homem, Sansão. Eu já tenho dito à igreja em outras ocasiões, outros estudos, mas o livro de Juízes, para nós relembrarmos aqui, o livro de Juízes, ele é um livro cíclico. Ele apresenta um período da história onde Deus utilizava pessoas para libertar Israel da escravidão, libertar Israel do domínio do povo inimigo. Israel vivia um tempo, então, cíclico, como eu disse, que era um ciclo, então, aonde se iniciava esse ciclo. Se iniciava com a prosperidade, com a paz, com a bênção. Depois disso, o povo vivendo essa paz, essa prosperidade, acabava se desviando de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor. Por conta disso, Deus enviava como castigo outros povos que dominavam sobre Israel. Israel então sofria e, amargurados, sofrendo, clamavam a Deus, pediam perdão pelos seus pecados, voltavam para o Senhor e pediam a libertação. Deus então levantava um homem ou uma mulher que se tornaria o libertador do povo. A palavra melhor para traduzir o título do livro de Juízes seria Livro dos Libertadores. Então, um libertador. Deus levantava um libertador para tirar Israel das garras dos inimigos. E então esse libertador, no caso hoje vamos ver Sansão, domingo passado vimos Jefté. Esse libertador então, com as suas ações, libertava o povo, devolvia ao povo a condição de paz e de prosperidade. Então se iniciava novamente esse ciclo. O período que nós vamos ler aqui, estudar a história de Sansão, é um período de 20 anos. Sansão, durante 20 anos, se torna esse libertador, esse juiz de Israel. E ao olhar para a história deles, queridos, eu gostaria que nós lançássemos os nossos olhos sobre algumas características da vida de Sansão e a partir das atitudes dele, a partir de algumas características dele, pudéssemos extrair lições para as nossas vidas e nos espelhar ou não no exemplo dele. Por que eu disse espelhar ou não? Porque existem coisas que Sansão nos ensina a como não ser. Sansão tem algumas atitudes, que nós já vamos ver, que não são as melhores atitudes, que levam as coisas para um caminho que não deveria, ou no mínimo para um caminho que não precisava seguir. E com isso nós podemos aprender. O bom da Bíblia é isso, é que a Bíblia ela não esconde os erros de ninguém, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém, mas mostra os erros, como por exemplo Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem com pecados que a Bíblia não escondeu. Então, queridos, eu gostaria que nós olhássemos para a história de Sansão hoje pela manhã, e extraíssemos então lições que pudessem ser aplicadas na nossa vida, ajudando o Espírito Santo ou dando espaço ao Espírito Santo para que ele molde o nosso caráter, para que ele direcione nossas decisões, para que nós sejamos pessoas realmente que caminham como discípulos de Cristo, verdadeiramente discípulos de Jesus. Falando sobre isso, sobre discípulos de Jesus, quero te chamar para todas as quintas-feiras, 19h30, um vídeo novo é lançado no ar, onde nós então estamos falando sobre o que é ser discípulo de Jesus. Na última quinta-feira nós começamos, se você não assistiu, assista lá, o que é ser discípulo de Jesus, parte 1, e nós vamos continuar a cada quinta-feira falando sobre esse assunto, o que é ser discípulo de Jesus.
E eu creio que aqui, estudando hoje a vida de Sansão, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é ser discípulo de Jesus, à medida que a gente vai dar espaço, como eu disse, ao Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. Por isso, queridos, eu quero relembrar você. Como eu disse, são 4 capítulos que compreendem um período de 20 anos. Então nós não vamos ler todos os textos aqui, eu não vou entrar a fundo na história lendo o texto, porque seria muito cansativo. Mas eu quero relembrar algumas coisas. Eu quero começar aqui relembrando o final da história. Capítulo 16, os versos 23 ao 31, diz exatamente como foi que Sansão morreu. Como foi o final dessa história. Então nós vamos começar pelo fim. Ao invés de eu começar lá pelo início, eu quero começar pelo fim e a partir do fim fazer a meditação sobre tudo o que aconteceu para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e tomar decisões que façam o nosso fim ser ajustado, ok? Então, como é que é o fim de Sansão? Sansão aqui, ele já foi capturado, ele já está nas mãos dos inimigos. E Sansão, nesse momento que nós vamos ler aqui, eu quero ler só esse trecho do final. Sansão, ele está servindo de uma espécie de bobo da corte. Sansão foi capturado pelos inimigos depois de ser o homem que causou pânico, pavor neles, porque era alguém usado por Deus e ao ser usado por Deus com toda aquela força, ele matava muitas pessoas, guerreava e era vitorioso, e fazia isso sozinho. E ele aqui então, queridos, esse homem que causou pavor, agora é o homem que causa riso. O início da sua história é e o final ninguém poderia imaginar. Por isso eu quero começar pelo final. Porque talvez você olhe para a sua vida hoje e você tem um início, você tem uma maneira com que as coisas estão acontecendo e sendo decididas e caminhando, e você tem um patamar. Mas o final da sua história, da minha história, ele vai ser construído a partir das decisões que fazemos hoje. Então, como nós vamos terminar é o que vai ser importante. Como termina é o que mais importa. Então, eu quero olhar como Sansão terminou. Juízes, capítulo 16, versos 23 até o 31, diz o seguinte sobre o final da história de Sansão. Como eu disse, ele já era escravo aqui, já foi capturado, está servindo de bobo da corte. Então, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu Sansão, louvou o seu Deus. Quando os filisteus, os inimigos, então, viram Sansão capturado, eles fizeram uma grande festa, louvaram o seu Deus, aqui o Deus Dagon. E diziam o seguinte, então: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador de nossas terras, aquele que multiplicava os nossos mortos. Então eles estão aqui cantando a vitória que o Deus deles deu sobre Sansão. Versículo 25. Com o coração cheio de alegria, gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. Entende? É o que eu falei antes. Sansão está servindo de bobo da corte. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no ato, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Mais ou menos 3.000 pessoas, então, se divertindo às custas de Sansão, o bobo da corte. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por terem furado os meus 2 olhos. No momento da sua captura, no momento em que Sansão foi capturado pelos filisteus, eles então furaram os 2 olhos dele. E ele pede então nessa oração que Deus devolva a força a ele, que Deus permita que ele novamente tenha força para se vingar do que os inimigos fizeram com ele. Então, versículo 29, então Sansão forçou as 2 colunas centrais,
sobre as quais o templo se apoiava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Aqui, queridos, está então o final da história, né? O jeito que termina a história de Sansão. Mas como é que começa? Como começa, então, o caminhar da história de Sansão? A gente, para entender como começa, a gente precisou entender o capítulo 13. E aí a gente tem que olhar para os pais dele. O que acontece? Quem eram os pais de Sansão? Os pais de Sansão eram um casal que não tinha filhos. O texto diz que a mãe de Sansão era estéril. E eram homens, era um casal temente a Deus. O capítulo 13, na narrativa da história de Sansão, a narrativa da história de que o anjo do Senhor aparece, a mãe de Sansão, dizendo a ela que ela vai ficar grávida e dando instruções sobre quem deveria ser Sansão, ou seja, um homem separado para Deus, ele deveria fazer o voto de Nazireu, um homem separado para o Senhor, que não deveria beber bebida forte. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a Bíblia que eu uso, fala em não beber vinho e nem cerveja. É claro que naquela época não era a cerveja que nós temos hoje, mas o que está falando é para não beber bebida fermentada. Então, nem vinho, nem bebida fermentada. Ele não deveria cortar os cabelos, jamais passar navalha sobre a cabeça dele. Então, Sansão é conhecido até hoje, das histórias que nós ouvimos ainda quando crianças na igreja, como um homem que tinha um cabelo comprido, não se cortava o cabelo de Sansão, ele não cortou os cabelos por causa do seu voto, o voto de Nazireu. Você pode olhar em Números, capítulo 6, vai ver os votos de Nazireu. E Sansão, então, essas instruções são dadas à mãe de Sansão. E ela recebe essa notícia, essas instruções do anjo, conta ao seu marido, e o marido diz: olha, onde está esse anjo, onde está esse homem que trouxe essa notícia? E ela diz: olha, ele foi embora, não vi mais. Ele diz: olha, se você vê-lo novamente, vamos oferecer um sacrifício a Deus. E ele pede a Deus, o pai de Sansão pede: Deus, manda novamente aquele anjo, aquele homem, aquele emissário, aquela pessoa que você enviou com aquela notícia, para que eu possa então agradecer, para que eu possa prestar culto a Ti, ó Deus, agradecendo a este homem. E aí novamente então o anjo aparece, e ele então explica, a partir da pergunta do pai, o pai de Sansão pergunta como é que nós devemos fazer com o nosso filho, quais são as instruções para a criação dele. Então, ele queria acertar. Manoá, o pai de Sansão, era um homem que queria acertar. Sua mãe também, uma mulher temente a Deus. Os dois oferecem sacrifícios, querem agradecer a visita desse anjo. E então, queridos, eles são pessoas tementes a Deus, pessoas que querem acertar, que querem conduzir o filho no caminho correto. São pessoas que Deus olhou e disse assim: olha, esse casal aqui é um casal que me leva a sério, que é temente a mim, e eu quero que eles sejam os pais do homem que eu vou levantar para ser o libertador de Israel. Queridos, vamos começar a pensar aqui então no início da história. Quando a gente tem uma história começando assim, uma história que a gente diz que é uma história que nasce de um milagre, a mulher não podia ter filhos, e aí o anjo do Senhor aparece e diz: olha, você vai a partir de agora vai poder engravidar, a sua esterilidade foi curada. Então a história de Sansão, ela começa com um milagre. Aquela mulher é curada, e ela então tem um filho que é um filho de uma promessa vinda do próprio Deus, um filho que deveria ser separado para o Senhor. Filho de um casal temente a Deus, que quer acertar, que quer ver aquilo que Deus quer realizar através da vida do seu filho. E que cumprem à risca o voto que o seu filho deveria fazer. Então, queridos, quando a gente vê uma história assim, uma história que nasce de um milagre, será que a gente imagina um final como esse?
E por que eu estou falando do final? Né? Por que eu comecei pelo final? Porque é o seguinte, Sansão lá no final, ele termina cumprindo o seu chamado, o chamado de libertador. A partir deste último ato de Sansão, derrubando o templo, os 5 governadores das terras dos filisteus morrem, e com eles mais 3.000 pessoas, e a partir daí termina o jugo, termina o período de domínio dos filisteus sobre Israel, nesta geração. Então Sansão ele termina a sua vida cumprindo o propósito. Porém, a minha pergunta é, ao olhar o início da história, nós imaginaríamos que um homem que é fruto de um milagre, separado para Deus, alguém que o Espírito Santo usava, dando a ele uma força tremenda, nós imaginaríamos que ele terminaria a sua vida como escravo, cego dos 2 olhos, pedindo ajuda a um jovem que o guie pela mão para se apoiar nas colunas do templo. Lá no início, nem os pais dele e nem nós imaginaríamos isso. Nós não imaginaríamos um final desse. Mas o fato, queridos, é que as coisas vão acontecendo na vida de Sansão, e nós vamos agora pensar um pouquinho sobre isso, e vão conduzindo Sansão, a partir das suas escolhas, a este final. Eu penso comigo que não foi dessa maneira que Deus planejou, que Deus sonhou que Sansão terminasse, que Sansão concluísse os planos de Deus para a vida dele, para aquele tempo, para o seu povo. Eu penso que não era dessa maneira. Deus não quis, lá no início, quando enviou um anjo para dizer à mãe de Sansão que ela iria engravidar e que ele seria separado, deveria ser separado para ser usado por Deus, que Deus planejou que lá no final da vida ele estivesse capturado, escravo, bobo da corte, com os olhos furados, para então lá utilizar ele para libertar Israel. Eu penso que Deus imaginou algo completamente diferente. Mas as escolhas de Sansão, a postura dele, a maneira com que ele lidou com a própria vida e com o chamado de Deus para a vida dele, conduziram ele até esse final. Um final que concluiu os propósitos de Deus, o plano de Deus, mas que não precisava terminar desse jeito. Ele concluiu a obra que Deus entregou nas mãos dele. Mas, queridos, ele concluiu, imagino eu, não da maneira que Deus queria. No final das contas, o plano de Deus foi executado. Ele libertou Israel. Mas eu creio que não era para ser dessa maneira. Não era para ser deste jeito. Vamos ver algumas coisas então, queridos. Nós vamos analisar um pouquinho dos versos do restante do capítulo, né? Capítulo 13 em diante. Mas nós vamos ver algumas coisas a respeito de Sansão, a respeito das escolhas dele e a maneira com que ele caminhava, com que ele conduzia a sua vida. Então, no decorrer aqui da história de Sansão, a gente percebe algumas coisas. Se você conhece a história, você vai se lembrar, senão eu vou tentando relembrar para você algumas coisas aqui. Sansão, queridos, ele era um homem possuído pelo Espírito Santo de Deus, e ele então, ao ser possuído pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vinha, tomava conta de Sansão, e ele então era imbuído de uma tremenda força, e ele fazia coisas extraordinárias. Como, por exemplo, matar 1000 homens com o osso da mandíbula de um jumento, arrancar os portões de uma cidade com os umbrais, colocar sobre os ombros e levar a montanha acima. Esse era um homem que ninguém podia dominar. Por quê? Porque o Espírito Santo dominava ele. Mas veja que mesmo um homem em quem há o Espírito Santo, um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode fazer escolhas erradas. E uma escolha errada de Sansão, que eu queria avaliar com você aqui, é o seguinte, que Sansão, ele andava ou sozinho ou mal acompanhado. O final da história de Sansão, capítulo 16, no finalzinho, diz que ele governou, liderou sobre Israel durante 20 anos. Mas nesses 20 anos, em todas as histórias que são narradas aqui, nos capítulos 13, 14, 15, 16, Sansão não teve auxílio, não teve ninguém caminhando com ele. Quando nós, por exemplo, vimos a história de Jefté,
na semana passada, ou a história de Gideão, que é um outro juiz, outro libertador de Israel, nós vemos que esses homens formaram um exército, tiveram pessoas junto de si para executar as estratégias contra o inimigo. Sansão não. Sansão andou sozinho. E quando não andou sozinho, andou mal acompanhado. Capítulo 13 vai dizer que ele foi buscar uma mulher entre os filisteus. Os pais dele dizem a ele que não, né? Olha, por que você não busca uma mulher para se casar entre o nosso próprio povo? Mas ele diz, não, é essa. Mais adiante, essa mulher então é morta. E mais adiante, Sansão vai se unir com Dalila, também uma mulher pertencente ao povo dos filisteus. Sansão se deita com uma prostituta. Tudo isso você pode ir lendo. Leia esses 4 capítulos e você vai ver isso. Então, a conclusão que eu chego é que Sansão, ele era um homem ou que andava sozinho ou mal acompanhado. Veja o exemplo de Dalila. Né? Dalila foi a mulher que ficou ali atormentando, atazanando Sansão, até ele dizer os segredos da sua força. Se você não lembra disso, rapidamente, né? É assim que ele é preso, assim que ele é capturado, Sansão está casado então com Dalila, está unido com Dalila, e ela diz assim, olha, né, você não diz para mim, você não me conta, você não confia em mim, você não me ama, porque você não me conta o segredo da sua força. E aí ele começa a brincar com ela. Ele diz, olha, se me amarrar com cordas de arco novas, que ainda não estejam secas, eu vou perder a minha força. E aí ela vai, esconde filisteus no quarto ao lado, e amarra ele e grita, Sansão, os filisteus estão chegando. E aí ele arrebenta as cordas. E ela vai e chora para ele, né? Faz aquele dengo para ele, dizendo, você não me ama, você não fala a verdade para mim. Aí depois ele diz, olha, não, se me amarrarem com cordas novas. E aí ela amarra ele, faz ele dormir, amarra ele, esconde os inimigos no quarto ao lado e grita, Sansão, acorda ele no susto, né? Sansão, os filisteus estão chegando. E Sansão então arrebenta aquelas cordas. E mais uma vez ela vai e faz aquele dengo para ele. Veja que mulher, que péssima mulher que ele escolheu, que companhia. Ele está vendo que ela está brincando com ele, que ela está trazendo os inimigos para prendê-lo, e ele fica ali confiante demais. Mas ele preferiu se unir a essa mulher. Então ele ou andou sozinho ou mal acompanhado. E aí por fim, a terceira vez, ela chora para ele, faz o dengo, né? E ele então fala, olha, terceira vez, ele diz, olha, se você tecer o meu cabelo num tear e amarrar as 7 tranças, prendê-las com um prego, então eu perderei a minha força. E mais uma vez ela faz, até que ela fica insistindo, e ele não aguenta mais. Mas veja, ele escolheu estar mal acompanhado. E de tanto ele encher a paciência, ele conta, ele fala qual é o segredo da sua força. É que os meus cabelos não foram cortados, eu tenho um voto de Nazireu. E aí os cabelos dele, então, ela faz ele dormir no colo. Quando ele dorme no colo dela, ela faz sinal para um homem, um filisteu que está escondido na própria casa. Ele vem, corta os cabelos e então ela grita, Sansão, os filisteus. E ele, pensando que teria força, diz o texto que ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Queridos, eu creio que na história de Sansão, lá no início, quando Sansão está cumprindo seu voto, quando Sansão talvez fosse jovem ainda e aprendendo, sendo instruído como nazireu, ele jamais imaginava que o Espírito de Deus iria ser retirado dele. Ele jamais imaginava, nos momentos em que ele tinha força e fazia feitos extraordinários, que o Espírito de Deus seria retirado dele. Então o Espírito de Deus foi retirado e ele não tem mais a força. Aí os inimigos conseguem subjugá-lo, furam os seus 2 olhos e ele é levado como escravo. Queridos, isso acontece porque Sansão, ele caminhou sozinho ou mal acompanhado. E nós, queridos, na nossa história, na sua vida, quando você olha o teu momento agora, quando você vê o teu hoje, as coisas que Deus está fazendo em você, você imagina o futuro e você só pensa no futuro glorioso. Todos nós somos assim, todos nós pensamos assim.
pensamos num futuro glorioso, pensamos que tudo vai dar certo. Mas pequenas escolhas de Sansão, pequenos erros, pequenas falhas, levaram ele a terminar naquela maneira. Então, queridos, é importante tomar uma decisão hoje e fazer essa reflexão. Quem são as minhas companhias? Quem são as pessoas que eu ouço? Quem são as minhas influências? Ou ainda, eu tenho andado sozinho? Muitos de nós andamos sozinhos, nos isolamos, não temos pessoas para nos acompanhar, nos ensinar, nos apoiar, nos ouvir, nos corrigir, nos disciplinar, chamar a nossa atenção. Os pais de Sansão tentaram fazer isso com ele, tentaram chamar a atenção dele, dizendo, olha, não é para buscar mulheres no meio dos filisteus, mas ele não deu ouvidos, ele andou sozinho. Então, queridos, primeira coisa que a gente aprende com Sansão aqui, aprendemos a não ser como Sansão. Não ande sozinho ou mal acompanhado. Por que as pessoas andam sozinhas muitas vezes? Talvez por excesso de autoconfiança. Sansão talvez tenha passado por isso, talvez você passe por isso. Um excesso de autoconfiança, um excesso de autoconfiança. A incapacidade de ouvir críticas ou correções. Algumas pessoas se isolam porque não querem ouvir críticas ou as correções dos outros. Sansão, como eu disse, ele não ouviu o conselho dos pais. Os pais disseram, olha, não faça isso. Você, como israelita, tem que buscar mulheres do seu povo. A começar pela sua própria família, os familiares, né? E se não, alguém do seu povo. Eles tentaram corrigi-lo, ele não deixou. E numa outra ocasião, você pode ver que Sansão, tem um episódio que Sansão está na estrada e um leão vai atacá-lo. E ele então, possuído pelo Espírito de Deus, é cheio de força e como se aquele leão fosse um pequeno cabrito, um filhote, ele despedaça aquele leão com as próprias mãos, diz o texto, você pode ler isso. E aí depois ele, ao voltar pela estrada, ele vai dar uma olhada em como está o corpo do leão. Só que o nazireu não podia se aproximar de um cadáver, era contra o voto dele. Ele chega lá e vê que uma colmeia de abelhas se formou no corpo daquele leão, e ele, além de se aproximar, ele vai e colhe o mel, ele retira o mel e sai comendo pelo caminho e chega e dá aos seus pais. E o texto diz que ele não contou aos seus pais da onde ele tirara aquele mel. Por que ele não fez isso? Porque ele sabia que estava errado. E se ele contasse, certamente os pais iriam ter uma palavra de repreensão, de crítica com ele. Como nazireu, ele não poderia se aproximar de um cadáver, não poderia tocar num cadáver. E ele vai e faz isso. Então, queridos, algumas pessoas se isolam porque elas são incapazes de ouvir críticas, de aceitar as críticas ou as correções que as pessoas lhes dizem que são necessárias. Outras pessoas têm necessidade de autoafirmação. Eu me basto, eu consigo sozinho, não preciso de outros. Sansão tinha força, então ele dizia, eu sou o suficiente, eu posso. Outras pessoas, assim como Sansão, ignoram o conselho dos mais experientes. Ele fez isso naquela ocasião com os pais. Alguns têm falta de humildade mesmo, são orgulhosos. E aqui vale lembrar o que diz Provérbios 16, capítulo 18, diz que o orgulho precede a queda. Os orgulhosos cairão. Então, queridos, muitas vezes nós andamos sozinhos, e nós temos várias desculpas. Em que as pessoas não se aproximam, que as pessoas não querem fazer amizade comigo, que ninguém gosta de mim, ou que eu me basto, eu consigo sozinho, eu não preciso, conversar sobre as minhas falhas, sobre as minhas questões com outras pessoas, porque eu me resolvo, eu consigo sozinho. Mas muitas vezes o que a gente está escondendo é um orgulho interno. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, verso 18, que o orgulho precede a queda. Os orgulhosos cairão. Queridos, um outro erro de Sansão, que eu creio que é mais uma das coisas que leva Sansão até aquele momento final. Leva Sansão a terminar daquela maneira. Por que Sansão então terminou dessa maneira? Porque ele não agiu
com integridade e com responsabilidade. Aquela história que eu falei para você do leão é a história que marca isso. Ele não foi responsável com o seu voto de Nazireu. Ele não agiu com integridade por não ter contado isso aos pais. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós não somos responsáveis com o chamado que Deus nos deu. Sansão foi praticamente um crianção, com muitas atitudes dele. Essa atitude de se aproximar, pegar o mel, não contar aos pais, a atitude de insistir. Sansão mais ou menos fez birra, bateu os pés ao insistir por ter uma mulher filisteia. Muito embora há uma polêmica no texto, porque o próprio texto diz que o Espírito de Deus estava impelindo Sansão a fazer isso, para que houvesse um problema entre os filisteus e os israelitas, então se startasse o processo de libertação de Israel. Mas o fato é que os pais aconselharam ele e ele não dá ouvidos. Ele não foi íntegro e não foi responsável com o seu chamado. Ele não agiu com responsabilidade ao ir lá se aproximar do cadáver do leão, ao recolher o mel. Não foi íntegro ao não contar isso para os pais. Queridos, então Sansão ele foi irresponsável. Muitas vezes nós somos assim. Deus nos dá responsabilidades familiares. E isso começa muito cedo, na juventude já, os adolescentes e jovens de nossa igreja que estão ouvindo. Você tem responsabilidades primeiras com a sua casa, com a sua família. Deus te dá essas responsabilidades. Depois, responsabilidades com a igreja, com o chamado, com o ministério, com os dons que Deus te deu. Só que se nós vamos agindo de maneira irresponsável com isso, duas coisas podem acontecer. Primeira delas, nós não ganhamos novas responsabilidades, não amadurecemos no nosso chamado. Outra possibilidade é terminarmos como Sansão. Indo de maneira, deixando a vida me levar, de maneira irresponsável, sem levar em consideração a integridade necessária ao cumprir o nosso chamado, vamos levando na brincadeira. E aí, queridos, o final é trágico. Sansão não precisava de um final trágico. Tem um livro, esse livro se chama Etapas na Vida de um Líder. E esse livro diz o seguinte, que o que Deus faz com os líderes, com os chamados no ministério, Deus vai dando responsabilidades, Deus vai dando testes. E no início esses testes são testes básicos. E aí você faz os testes e você, ao ser aprovado, Deus intensifica o nível, aprofunda a intensidade do teste. E aí então você vai passando por outros testes, sendo aprovado, Deus te dá novas responsabilidades, novos testes vêm e você vai galgando degraus, se aprofundando na maturidade do seu chamado e na extensão da sua liderança, enfim. Deus vai fazendo isso com os líderes, etapas na vida de um líder. Só que é o seguinte, queridos, no início os testes são fáceis, depois são mais profundos, como eu disse. Só que a tese desse autor, eu não lembro o autor agora, mas a tese dele é o seguinte, que num determinado momento, num determinado patamar da liderança, e lembrando que liderança é influência, né? Então, dependendo de um patamar que você está, a sua influência é muito grande sobre as pessoas, você lidera, você influencia muitas pessoas. Se você não for aprovado num teste, acabou. Os testes são mais difíceis, entende? Deus não te dá novos testes. Para Deus chega, tem um basta. Então, ou Deus te dá um basta, ou ainda que Deus permita que você vá até o final, você vai, mas vai chegando no final de maneira trágica. Sansão terminou de maneira trágica. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer terminar como o bobo da corte, com os olhos furados. Sansão não queria, Sansão não imaginava, mas foi assim que ele terminou. Então, queridos, é importante levarmos a sério a responsabilidade e a integridade com o nosso chamado, com a nossa vida. Queridos, para terminar, Sansão, ele não tratou fraquezas do caráter dele. Como eu disse, Sansão ele foi buscar mulheres nos outros povos, entre os filisteus.
Sansão, diz o texto, capítulo 16, que ele vai se deitar com uma prostituta e ele vai levando na brincadeira o seu chamado. E ele vai sendo demonstrado, o texto vai demonstrando Sansão cada vez mais como um homem impulsivo, um homem que simplesmente reagia, não planejava, não provia recursos, não tinha companheiros, e ele não tratava essas fraquezas do seu caráter, da impulsividade, de não levar a sério determinadas coisas. Ele era um homem que não tinha domínio próprio. Bom, toda a história dele mostra isso. Sansão era um homem que ele reagia, ele não agia, ele era reativo demais. Um homem que mesmo assim foi usado por Deus. Deus tinha planos para ele, mas ele não se deixou tratar. E por não se deixar tratar essas fraquezas do caráter dele, ele vai brincando com Dalila e brincando com o chamado dele. E por essa maneira de levar a vida com esse caráter não plenamente moldado pelo Senhor, ele vai criando uma autoconfiança, entendendo que ele se basta e que as suas fragilidades, a sua impulsividade não precisa ser tratada a ponto de cair, de ser capturado. E é isso que acontece, queridos. Ele fica lá brincando com Dalila, ele vai se associar a uma prostituta, enfim, tudo isso vai acontecendo porque ele não vai permitindo que o seu caráter vá sendo tratado por Deus. Caminhou sozinho, não seguia conselhos, não ouvia repreensão, ia vivendo a sua vida desse jeito. Até que, o que acontece? O Espírito de Deus é retirado de Sansão. Queridos, por isso que ele chega nesse final. Um bobo da corte cego, com os olhos furados pelos seus inimigos. Porque ele não permitiu que Deus tratasse a sua vida, ele não reconheceu aquilo que precisava transformar, mudar, renovar, não levou a sério o seu chamado. E aí, tudo isso conduziu ele até esse momento. Mas o que a gente precisa aprender com Sansão aqui, no final de tudo, é que, embora Sansão não tenha tratado as falhas de caráter, embora Sansão tenha andado sozinho ou mal acompanhado, embora Sansão tenha sido esse homem que não foi íntegro e nem responsável com o seu chamado em muitas ocasiões, Sansão foi um homem arrependido. No final da sua história, a sua oração é uma oração de arrependimento. É uma oração de alguém que diz assim: Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Deus, renova as minhas forças. Eu não queria terminar assim. Permita mais uma vez que eu tenha força para me vingar pelos meus olhos, ou seja, para acabar com os meus inimigos. Os inimigos que são inimigos do povo de Deus. E aí, queridos, um coração quebrantado, contrito, arrependido, Deus jamais rejeita. Então, o que a gente pode aprender com Sansão, no final dessa história, é que ainda que você tenha caminhado muitos anos da sua vida, cometendo vários erros, mesmo que seja no final, Deus é misericordioso. E Deus, Ele está pronto a nos perdoar e a nos trazer de volta. E é o que Ele faz com Sansão. Se você prestou atenção no texto que eu li lá no início, que é o final da história, Sansão terminou como um juiz de Israel, como um libertador de Israel. Na sua morte, matou mais homens do que na sua vida. Com a sua morte, Sansão cumpriu os propósitos de Deus. Libertou Israel. Podia ser diferente? Podia. Mas mesmo assim, nesse final que Deus não planejou, Sansão arrependido, clamou. E Deus então permitiu que ele novamente tivesse o Espírito Santo nele,
para poder, com força, derrubar aquele templo dos pagãos, dos filisteus. E então matar os 5 reis, os 5 líderes dos filisteus, e então libertar Israel. Queridos, é isso que acontece conosco. Essa é a possibilidade para mim e para você. A grande diferença é que no passado, na época de Sansão, o Espírito Santo de Deus, ele não estava presente com a humanidade. Ele vinha para fazer uma obra específica, numa pessoa específica, por um tempo específico, e depois era retirado. E foi retirado de Sansão por isso, porque Sansão não levou a sério, Sansão pecou, e então o Espírito foi retirado. E Deus permitiu que o Espírito voltasse e desse força a Sansão. No nosso caso, a diferença é que o Espírito permanece em nós. Aqueles que são salvos por Jesus, Filipenses capítulo 1, verso 13, diz que no momento em que cremos em Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, Deus coloca em nós uma marca permanente, um selo, para dizer assim, este aqui é o meu filho. Que selo é esse, que marca é essa? É a presença do Espírito Santo em nós. Diferente de Sansão, o Espírito não sai, não se recolhe de nós. Ele continua conosco. Às vezes triste, às vezes com a chama pequenininha, por causa das nossas atitudes, mas ele permanece. E quando nos arrependemos, a chama do Espírito se renova. A tristeza que ele teria pelos nossos pecados se transforma em alegria do Espírito em nós, quando estamos arrependidos. Então, ainda que tenhamos caminhado à semelhança de Sansão, podemos assim terminar bem, se terminarmos como Sansão, arrependidos. Queridos, talvez para você não seja o tempo do fim. Talvez você tenha muito pela frente ainda. Então, tome as decisões corretas agora, para que você possa construir um final diferente do final de Sansão. Mas se por acaso as coisas da vida, as suas escolhas te levarem a um final semelhante ao de Sansão, com Deus, sempre há espaço para um coração arrependido. Então, queridos, vamos levar a sério o tempo de agora, para não precisar se arrepender quando estivermos cegos, servindo de riso para os outros. Tome as escolhas certas agora. Enquanto há tempo, no seu momento, agora é a hora. Corrija a sua vida, se arrependa agora. E o Senhor tem um final maravilhoso preparado para você. Que assim seja o teu desejo, que essa seja a palavra de Deus no teu coração, moldando o teu coração, para que você seja transformado pelo Senhor. Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, um domingo mais quentinho depois de tantos dias frios, que logo o calor chegue e que nós possamos logo voltar a nos reunir, estarmos juntos como igreja, para que possamos celebrar a Deus. Ore por isso, ore para que nós possamos ver as coisas sendo transformadas no nosso município, no nosso país, que os doentes sejam curados e que este vírus possa retroceder, para que juntos possamos estar novamente. Amém? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar e vamos encerrar esse culto, essa meditação, orando e falando com Deus. Pai, muito obrigado pela história de Sansão. Obrigado porque com ele aprendemos a como não ser, mas também aprendemos a nos arrepender. Pai, que os nossos corações sejam moldados pelo Teu Espírito Santo para nos arrependermos e voltarmos para Ti, para que o Teu Espírito Santo tome controle de nossas vidas todos os dias, para que nossas decisões e ações sejam controladas pelo Espírito, para que a gente possa terminar bem. Deus, também eu oro pelas condições de saúde que nós vivemos mundialmente.
mas em especial aqui no nosso país, em nosso município, Pai. Deus, que esse vírus possa retroceder aqui em nosso estado, em nosso município, para que nós possamos, Pai, ter de novo a liberdade de nos reunir com segurança, Pai, para que ao entrar na igreja, todos possam entrar com alegria no coração, sem o medo da contaminação. Nós possamos, Pai, como igreja, ser bênção para esta cidade e sermos exemplo como temos sido até aqui. Pedimos, Deus, que Tu abençoe nossas autoridades governamentais, autoridades médicas, para que nós tenhamos aqui as decisões tomadas de maneira a vidas serem preservadas. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido, até a noite. Que Deus te abençoe. 19h30 estamos juntos novamente com mais uma mensagem para você. Mais um encontro com Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver hoje à noite. Deus te abençoe. Bom dia, criançada, tudo bem? Mais uma manhã fria, frio em todo o nosso país e aqui no Rio Grande do Sul um frio enorme. Quem gosta de frio tá curtindo, né? Eu já curto o calor, mas tudo bem. Graças a Deus, com frio ou com calor, o nosso Deus tem cuidado de nós. E mesmo em meio às dificuldades ou em meio às alegrias, nós sabemos que Ele nos ama e que Ele nos aceita do jeitinho que nós somos. Como você tem passado? Como tem sido os seus dias? Está estudando bastante? Jesus te abençoe muito para que tu consiga estudar bastante e ser exemplo e mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Domingo passado nós conversamos sobre uma parábola. Vocês lembram qual foi ela? Vocês lembram o que é uma parábola? Parábola eram histórias que Jesus contava para ensinar coisas preciosas para as pessoas. E nós, no domingo passado, aprendemos sobre a parábola da ovelha perdida. E nós aprendemos que Jesus está sempre esperando e procurando aqueles que estão afastados dele, porque o amor dele por nós é muito grande e ele nos conhece muito bem. Hoje eu quero contar mais uma parábola para vocês, a parábola do semeador. Vamos lá? Vamos aprender mais sobre Jesus? E Jesus contou essa parábola que dizia que o semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho e as pessoas vieram e pisotearam as sementes e os passarinhos encheram a pança, comeram as sementes. E o semeador continuou sua caminhada e algumas sementes caíram no meio das pedras. Elas até começaram a crescer, mas morreram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos as sufocaram e elas não puderam crescer e morreram. Mas algumas sementes caíram em terra boa e depois de um tempo começaram a brotar e se tornaram uma linda planta com raízes fortes e firmes. Pois é, essa foi mais uma parábola e ela está na Bíblia, o livro onde nós encontramos todos os ensinamentos que Deus deixou para o nosso coração, para a nossa vida, e encontramos toda a palavra dele. E essa parábola se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, e a partir do versículo 4 nós vemos essa história. Mas Jesus contou toda essa história e os discípulos ficaram assim: o que Jesus quis dizer com isso? E perguntaram, olha o que diz. Os discípulos perguntaram o que Jesus queria dizer com essa parábola. Essa parábola quer dizer o seguinte, Jesus diz: a semente é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho e os passarinhos vieram e comeram são aquelas pessoas
que ouvem a mensagem de Deus, mas deixam o inimigo encher a cabecinha dela de coisa e esquecem da palavra de Deus. As sementes que caíram onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e até se alegram, entendem e ficam felizes, mas elas não têm raízes. No meio das pedras as raízes não conseguem crescer, as pessoas não conseguem ficar firmes em Jesus e qualquer coisa afasta ela dos caminhos de Deus. As sementes que caíram no meio dos espinhos são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, a vontade de ter riquezas, a vontade de ter as coisas é muito mais importante do que estar pertinho de Deus e acompanhar a palavra de Deus. Mas as sementes que caíram na terra boa são aquelas pessoas que entendem lá no fundo do seu coração a palavra de Deus e entendem que tem necessidade de estar com Deus e de caminhar com Deus. E aí, qual terra é o seu coraçãozinho? Todos nós queremos muito ser a terra boa, ser como a terra boa onde a semente caiu e floresceu, a plantinha cresceu. Como será que está o nosso coração? Ele é uma terra boa? Você tem buscado estar pertinho de Jesus? Orar, obedecer aquilo que Jesus fala? Você tem buscado fazer coisas boas, não mentir? Você tem buscado ser amigo de Jesus? Essa é a terra boa. Esse é aquele coração onde a sementinha cresce, a semente da palavra de Deus cresce. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Como pessoas, como humanos, nós sempre vamos errar. Mas importa que nós possamos pedir perdão e pedir que Deus nos ensine todos os dias a estar perto dele. Que o meu coração e o teu coraçãozinho sejam terra boa, que recebem a palavra de Jesus e deixam ela florescer e crescer como Jesus quer. Jesus te ama muito. Um bom domingo e até a noite.